Eu acho que existe uma romantização muito grande do poder, do benefício do imposto europeu. E eu, como sou um brasileiro que moro na Europa já fazem 6 anos, eu acho que eu tenho propriedade para dar minha opinião sobre isso. Que na verdade, discussões sobre impostos, sobre se o governo deveria fazer isso ou aquilo pelas pessoas, mas isso é de graça, isso tem que pagar, escola, educação e tal. Sempre dão um exemplo de, não, mas a Europa, mais a Dinamarca, mais a Suécia, mais a Alemanha, mais no meu caso a Áustria, né, que é um dos países que a Bélgica, fazem assim e funciona. Será se funciona mesmo? Então aqui nesse vídeo eu vou dar minha opinião honesta sobre esse tema, baseado no que eu vejo aqui, então, quais que são os benefícios e malefícios disso, sobre essa romantização, porque todo mundo fala assim, não, mas se no Brasil fosse como na Europa, pagasse imposto, mas tivesse o retorno, aí eu pagaria imposto com gosto. Mas não é, então não vou pagar imposto. E também no Brasil tem esse mito de que paga-se muito imposto. E eu também vou conversar com isso sobre vocês. Bom, primeiro que esse conceito de que, não esquece de se inscrever no canal. Não preciso nem falar isso daqui, né? Não tem imposto nenhum para você se inscrever no canal e deixar o like. Pô. Mas primeiro que esse conceito de se eu pagasse imposto para ter os benefícios, aí eu pagaria com gosto. Será mesmo? Será que o Estado ele consegue ser o melhor provedor de qualquer serviço que você consegue ter? Pense no seguinte, não compare o Estado europeu, da Áustria, onde eu moro, por exemplo, da Suécia, com o Estado brasileiro. Compare o Estado europeu com o serviço privado europeu. O Estado austríaco, o Estado sueco com o serviço privado austríaco, o serviço privado sueco. E você vai ver que o serviço privado de qualquer lugar, comparado com o serviço estatal de qualquer lugar, ele vai ser sempre mais eficiente. Ou seja, ele vai te oferecer um melhor produto ou serviço com a qualidade menor e com um tempo menor. Porque existe um trilema, que é velocidade, agilidade, gratuito e de qualidade. Não tem como algo ser gratuito, de qualidade e rápido. Se ele for gratuito e de qualidade, vai ter muita fila. Não tem como, porque os recursos são limitados, mas a demanda das pessoas é infinita. Se ele for de entrega rápida, das duas uma, ou ele não é gratuito, ou ele não é de qualidade. Por exemplo, se você quiser ter exclusividade num camarote em Salvador, no carnaval, você vai ter que pagar muito caro por isso. Aí, ou numa festa qualquer, num Réveillon, Santa Catarina, quanto mais caro você paga, mais exclusivo é aquilo. Menos fila você vai enfrentar, um tratamento mais VIP você vai ter. Então, para que seja ágil e com qualidade, não vai ser gratuito. E se for ágil e gratuito, certamente não vai ter qualidade, porque não vai ter demanda por aquilo. Tipo, se você quiser, se tiver uma banquinha aqui vendendo xixi, garrafa para você beber, gratuitamente, vendendo de graça no caso, né? Não vai ter fila, porque ninguém está interessado em comprar isso. Então não tem como ser rápido, barato e de qualidade. O preço é informação regulada pela oferta e demanda. Como uma demanda é infinita se o preço for zero, mas a oferta é limitada, porque os recursos são limitados, a tecnologia é limitada, a matéria-prima é limitada, a mão de obra é limitada, você tem que ter o preço para regular a vontade das pessoas de adquirir aquilo versus a oferta que aquela coisa tem para ser entregue às pessoas. Então, dito isso, o tema da Europa de, mas você paga para ter de graça. Primeiro que você paga caro para um cara. Você já sabe o que eu vou falar, né? Paga muito caro. Eu recebo o salário aqui na Europa, uma parte do meu salário já é tributado em 40%. 40% de imposto de renda. Tipo, é ele me pagar 1.000 e eu só ver 600 desse 1.000. Tipo assim, que loucura. O imposto efetivo aqui é 30 e poucos por cento, né? Porque como é uma tabela progressiva, ele incide 0% até 1.000 euros, na Áustria no caso, depois de 1.000 a 1.800 ele incide um pouco mais, sei lá, 15%, vai aumentando. Então o que passa de 2.000 euros brutos já incide 30%. De maneira que a alíquota efetiva de imposto gira em torno de 30 e poucos por cento no meu caso. E no caso da maior parte das pessoas, né? Porque a maior parte das pessoas na Europa está na classe média. Então o imposto é muito, 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 muito alto. E eu sinto que eu não usufruo do serviço do Estado. Na verdade, eu e muitas pessoas aqui, em vários momentos, preferem usar privadamente. Eu conheço pessoas que têm um pouco mais de dinheiro e elas colocam o filho em escola privada, não colocam escola pública. Eu conheço pessoas que têm um pouco mais de dinheiro e elas usam seguro de saúde privado. Eu, por exemplo, uso seguro de saúde privado. Eu tenho meu seguro de saúde privado aqui. Por quê? Eu já precisei em médico aqui, eu já precisei em hospital público aqui. Obviamente que se eu comparo o hospital público daqui, a clínica médica pública daqui com a pública do Brasil, aqui é melhor. Mas aqui é melhor porque aqui tem muito mais dinheiro. Mas se eu comparo a pública daqui com a privada daqui, a privada é muito melhor. Um exemplo aqui, isso é real, tá? Eu rompi meu ligamento jogando futebol aqui tem uns 2 anos, 3 anos. E aí eu precisei ir no hospital. Se fosse no Brasil, ou se fosse no privado aqui, no mesmo dia o cara ia fazer ressonância, raio-x, tratamento, etc. Eu tive que ir um dia com o pé, sem conseguir andar, na época eu não tinha carro. Eu tive que ir um dia para avaliarem, fizeram um raio-x e identificaram que foi só uma torção. Aí me passaram os remédios. Aí passou 2 semanas, eu continuava com um negócio no pé. Eu falei, não é possível que foi só isso. Aí eu fui lá de novo. Aí, tá bom, faço uma
ressonância magnética para ver o que teve. No mesmo dia, não. Vem aqui semana que vem fazer. Tipo assim, tem que agendar para fazer. Porque, como eu falei, se é gratuito de qualidade, a fila é longa. Então, aí eu tive que ir de um pé só, para ir e voltar, para fazer ressonância, para depois reconhecer que tinha rompido 2 ligamentos. Aí o tratamento foi outro. Então eu só fui descobrir que rompeu o ligamento 3 semanas depois de ir 3 vezes para o hospital, para fazer o tratamento. Se eu preciso de uma consulta médica aqui por alguma situação, a não ser que seja emergencial, e para eles é emergencial mesmo. Tipo, se eu tiver com a gripe ou com febre ou tonto, não é para ir para o hospital para emergência. Aqui no Brasil, se você tá meio tonto, você vai para emergência. Para você ir para emergência aqui, eles não gostam que você vá para emergência se você tá, tipo, consciente. Para você ir para emergência, quando realmente é emergência, você tá com alergia, o seu pescoço está inchando. Você teve um corte e você está sangrando, você está assim, desmaiado. Aí é emergência. Aí você está ali no estado estável, não é emergência. Então, a não ser que seja emergência mesmo, você vai ter atendimento na hora. Mas se não for, tipo, uma dor na barriga, você tá com, sei lá, uma dor aqui, você não consegue atendimento para agora. Você tem que agendar, aí você só vai daqui a 3 meses. Tipo, você vai para ele te passar um exame. Só que esse exame não é feito com o médico que você vai, porque você vai no clínico geral. Aí você vai fazer o exame com o especialista, aí você tem que marcar o especialista. Também só consegue agendar para daqui a não sei quantos meses. Ou seja, até você descobrir o que você tem e resolver o problema, vão se passar vários meses, talvez até um ano. Fora outras coisas que eu já vi aqui, como por exemplo, ia operar o joelho esquerdo, operar o joelho direito, uns errinhos médicos assim. Então, esse atendimento médico aqui não é maravilhoso como todo mundo fala que é. O que eu quero dizer é, o atendimento é muito bom se você partir do princípio que é um atendimento público. Se você compara com o do Brasil, é realmente muito melhor. Porém, ele custa extremamente caro para ser gratuito. E ele é muito demorado. Então, se você tem um problema maior, você não quer ir para o público, você quer ir no privado. Eu adotei o princípio aqui que eu só vou no médico privado agora. Porque eu quero atendimento agora, eu vou no médico privado. Eu pago 150 euros para uma consulta. Eu tenho meu seguro privado, porque eu não confio no hospital público daqui. Todo mundo que tem um pouco de grana aqui prefere ir para o privado. Vários momentos. Tudo que tem a opção de ir no privado, você vai no privado. E essa lógica é para qualquer lugar. Então acho que as pessoas fantasiam muito o fato de, não, mas na Europa é maravilhoso. Você paga muito imposto, mas tudo funciona. Não funciona como você acha que funciona, primeiro ponto. E segundo ponto, que o imposto é tão alto que você desestimula a produção, o empreendedorismo. E eu vou dar vários exemplos disso aqui. Por exemplo, a Europa, ela tem uma característica muito peculiar, que é o seguinte: ela permite pouquíssima mobilidade social. O que é que eu quero dizer com isso? Ela é tipo um concurso público. Quando você faz concurso, ou quando você vem para a Europa, já vai chegar aqui sendo classe média. Porque o que você vai começar a receber de salário para um emprego qualquer vai ser um valor, tipo assim, você vai ser caixa de mercado. Eu estou falando de Áustria, tá? Eu sei que outros lugares, tipo Portugal é menos, Espanha é menos. Itália também um pouco menos, mas eu vou falar de Áustria. Você vai ser caixa do mercado aqui, você vai receber ali 1.200, 1.500 euros. Você aluga um apartamento de 40 metros quadrados e você paga 600 euros. Se você recebe 1.500 euros e paga um aluguel de 600, lhe sobram 900. 900 dá pra você... E você mora num apartamento legal, tá? E todos os bairros são bons aqui, então você mora num apartamento legal. Você vai gastar ali de mercado, se você mora sozinho, uns 300 euros, 250 euros, comprando coisas de qualidade. Aí você vai pagar de internet de 30 euros, de água, energia e aquecimento, luz, talvez uns 80, 100 mais ou menos. Você vai pagar de transporte e tal. Você consegue ter um carrinho que vai custar ali 200 euros no mês. Então meu ponto é, você consegue ter uma vida digna, muito boa, uma vida de classe média, talvez classe média baixa, mas classe média, para qualquer emprego que você tiver aqui. Então o seu piso já é alto. Mas também o seu teto é alto, porque se você começa a receber um pouco mais, tipo 6 mil euros bruto no mês, um pouco mais que isso, você vai começar a ser tributado em 50% próximo disso. Isso eu tô falando agora de regra geral. Para os países da Europa é nessa lógica. Então ela não permite que você estoure a bolha. Todo mundo está naquela banda de classe média. Então sua vida vai ser muito digna, você vai começar com um piso muito alto, mas também você não vai conseguir estourar aquela bolha. Ela não permite muita mobilidade social, o que é completamente diferente da lógica, por exemplo, dos Estados Unidos ou do Brasil, que permite mobilidade social extrema. Você não vai ser punido por ser muito rico, por fazer muito dinheiro, por ser milionário. É o contrário daqui. Tanto é que aqui, muitos jovens que têm negócios digitais, eu, por exemplo, eu consigo gerar renda a partir da internet com meus infoprodutos e serviços, e não vale a pena gerar como autônomo na Áustria, porque isso soma meu salário, e aqui eu pagaria talvez 48%, 40% do que eu gero de lucro dos meus negócios digitais. Então eu decidi abrir uma empresa na Estônia. Eu até fiz um vídeo falando sobre esse processo, não sei se já está postado, se tiver postado vai estar passando aqui em cima. Eu decidi abrir uma empresa na Estônia, falando onde eu pago menos imposto do que se eu prestasse o serviço ou ganhasse esse dinheiro aqui. Então, meio que isso de imposto alto na Europa, que todo mundo acha maravilhoso, ele tem um inimigo silencioso que é, e você não tem como mensurar isso, quantos negócios você está inibindo pelo fato de que você cobra altos impostos, o fato de que você pune muito o cara que é rico. Quantos trabalhos a mais você está inibindo quando isso acontece? Vou dar outro exemplo. Eu conheço várias pessoas aqui que elas não têm vontade de receber promoção, porque a promoção vai significar para ela que ela vai ganhar muito mais responsabilidade de trabalho, só que o aumento de salário que ela vai ter vai fazer ela entrar numa banda de imposto de
renda que ela vai pagar muito mais imposto. De maneira que o ganho líquido que ela vai ter no salário vai ser muito pouco comparado ao ganho de trabalho e responsabilidade que ela vai ter. E de estresse que ela vai ter. Entende o que eu tô falando? Porque o trabalho que você vai ter, o estresse, é proporcional ao que você exerce. E a empresa paga proporcional àquilo, no bruto. Só que o líquido vai ser muito maior do que o bruto, porque você vai entrar num imposto muito maior. Então eu vejo que muitas pessoas aqui, elas preferem ser trabalhadores de menor responsabilidade, técnicos, e não gestores ou chefes, porque isso vai gerar para ela uma carga emocional de estresse muito alta, mas um ganho de salário líquido muito baixo, proporcionalmente, porque ela vai entrar em outra camada de imposto que vai cobrar muito mais imposto. Um outro efeito que eu vejo aqui na Áustria e na Europa em geral, e eu estava até conversando com um colega, ele é grego, mas ele veio para a empresa ano passado, mas ele morava na Bélgica. E a Bélgica tem carga tributária muito alta, e por exemplo, ele falou assim, ó, se você faz hora extra na Bélgica, o seu salário vai ser tributado em 60%. Então ele falou, ninguém lá faz hora extra, não vale a pena. Porque, tipo, pense na cabeça da pessoa. Você vai trabalhar hora extra, ou dia extra lá, sabendo que daquele salário, 40% é seu. Não faz sentido, ninguém faz isso. Tipo assim, você começa a perceber que você é escravo. E entra num tema que eu já falei num vídeo, que é o dilema de Triffin. Porque se o Estado cobra 0% de imposto, ele arrecada zero. Se ele cobra 100% de imposto, ele também arrecada zero, porque ninguém vai trabalhar só para pagar imposto. Então existe uma alíquota de imposto entre 0 e 60, que é o pico. E a partir desse pico, quanto mais ele aumenta a alíquota, ele não vai arrecadar mais imposto, ele arrecada menos, porque ele desestimula o trabalho das pessoas. E isso acontece muito na Europa. Então eu percebo que isso é um inimigo invisível. Porque e você vê assim que a Europa não é um lugar que tem muita inovação, muita startup, tecnologia. É diferente dos Estados Unidos, por exemplo, ou de outros lugares na Ásia. Porque como aqui é muito caro inovar, é muito arriscado empreender, é muito caro você trabalhar além da conta, a lógica é completamente outra. E eu percebo que esse é um inimigo invisível do imposto alto. Então todo mundo fantasia muito, não, mas se você paga muito imposto, vai ser maravilhoso. Quem acha maravilhoso é quem paga pouco imposto, não quem paga muito imposto. Quem paga muito imposto vai dar um jeito de não pagar imposto. Por exemplo, eu tô chegando num ponto que eu acho que eu tô pagando muito imposto. Eu decidi dar um jeito com isso, que é, beleza, o meu salário que eu recebo aqui eu não posso fugir, porque eu tô na Áustria, a empresa na Áustria, eu vou receber aqui. Mas o meu ganho na internet eu posso receber de outro lugar que eu pago menos imposto, que eu escolhi no caso a Estônia, e já falei no vídeo por que eu escolhi a Estônia. Então, você acaba inibindo trabalho, produção, novos negócios, novos empreendimentos, a troco de um sistema gratuito que não é tão maravilhoso assim. Eu tenho vários outros exemplos para dar. Por exemplo, aqui na Áustria tem um problema de creche. Você conseguir vaga na creche para uma criança, dá muito trabalho. Por quê? Porque tem um sistema de você... Creche é paga, né? A criança que tem até 4 anos, se não me engano, ou 6 anos, ela vai para creche. E a creche é paga. Só que ela é paga proporcionalmente ao seu salário. Então, se você recebe 5 mil de salário, você vai pagar, tô chutando aqui valores, tá? Você vai pagar, tipo, 400 euros de creche. E quanto menos você recebe, menos você paga. Porém, o que as creches fazem? Elas evitam aceitar crianças de pais que recebem menos, porque elas sabem que o pai que recebe menos vai pagar menos. Então, para ela não é vantagem. Um negócio que é feito para o imposto cobrir, e também talvez tenha um subsídio lá, os pais que pagam menos, mas pessoas que recebem menos têm dificuldade de achar creche, porque como ela vai pagar proporcional, a creche só pode receber proporcional ao que ela recebe, salário, essas pessoas têm problemas de achar vaga na creche. Então, essas intervenções de mercado geram uma série de problemas que não teriam se o mercado fosse livre. E eu acho que existe muita fantasia sobre, mas a Europa, imposto e tal, e não sei, no Brasil. Que ainda tem a fantasia que no Brasil paga-se muito imposto. No Brasil não paga-se muito imposto. Existe a sensação que você paga muito imposto, por quê? Porque proporcionalmente ao seu salário, você paga muito imposto. Então você paga, sei lá, 27 mil por cento de imposto. Aí no consumo você paga 50%, 40%, 30%, 60% de imposto. Então você vê que o seu salário é comido em 60%. Só de imposto, 50% só de imposto. Só que em valores reais, como a população no Brasil é muito pobre, quantos reais em valor absoluto você arrecadou de imposto? Meu ponto é, como no Brasil muita gente é classe baixa, quantos reais de imposto você acha que você arrecadou da maior parte da população? Porque você tem que pensar o seguinte, se você vai ter um médico lá no SUS gratuito, esse médico vai receber salário de médico. Só que para ele receber salário de médico, quantas pessoas você acha tem que pagar imposto para que aquele salário seja coberto? Pensando no fato de que as pessoas recebem muito pouco. Então você vai ter que ter, sei lá, 30 contribuintes para pagar um salário de médico. No Brasil você tem a sensação que você paga muito imposto porque proporcionalmente do seu salário vai muito imposto. Mas em valor absoluto, você paga muito pouco. É diferente. Se na Europa eu pago... por exemplo, na Europa eu pago um imposto que o tanto que eu pago de imposto aqui na Europa sobre o meu salário seria um excelente salário no Brasil. O que eu quero dizer é que o que eu pago de imposto aqui no Brasil é um salário excelente. Ou seja, um contribuinte aqui, no caso eu, e eu nem sou dos mais top, um contribuinte aqui no caso eu, só de imposto eu já pago que no Brasil seria considerado um salário maravilhoso. Então, para que esse mesmo valor seja arrecadado no Brasil, você precisa de vários contribuintes. E vários contribuintes pagando um percentual alto
com a sensação que está pagando muito imposto, mas não está pagando muito imposto. E esse é um sistema que não tem como se sustentar por muito tempo na Europa, e a Europa vai ter que perceber isso. A Áustria já está com medidas de tirar subsídio, porque eu não sei como as pessoas acham que elas não têm dinheiro para pagar educação, hospital e segurança, mas elas têm dinheiro para pagar hospital, educação, segurança e toda a burocracia estatal para resolver isso para elas, para dar isso para elas, entre aspas, né? E o parasita não pode crescer mais que o hospedeiro, então uma hora o dinheiro dos outros acaba. Esse é um sistema que não se sustenta, e na verdade esse vídeo aqui era mais para compartilhar com vocês a minha experiência, a minha opinião de morar na Europa e entender que imposto alto na Europa, todo mundo que está fora acha que é maravilhoso, que tudo funciona muito bem aqui, porque paga muito imposto e queria fazer um sistema igual no Brasil. Cuidado que não é bem assim. Essa fantasia que você tem não é exatamente a realidade que a gente vive aqui, beleza? Então vou ficando por aqui, se inscreve no canal, um abraço, espalha a palavra, até o próximo vídeo e tchau!